Primeiro parque temático de Gramado e um dos atrativos turísticos mais visitados da Serra Gaúcha, o Minimundo convida cada visitante a refinar o seu olhar, inspirando-se nos detalhes. Ao longo dos seus 40 anos de história, o Minimundo teve muitos momentos marcantes. Neste episódio, vamos explorar os primeiros 20 anos do parque, revivendo memórias inesquecíveis. Tudo começou de forma singela, quando em 1979, uma casinha de bonecas saiu das páginas de um livro de contos infantis para ambientar o jardim onde as brincadeiras de criança aconteciam. Inicialmente, o espaço era utilizado como área de lazer dos hóspedes do Hotel Rita Ruppner, empreendimento que teve grande importância no desenvolvimento do turismo de Gramado, sendo uma das referências na arte de bem receber. Próximo à casinha de bonecas, um trem também foi instalado, despertando a curiosidade de crianças e adultos que, de forma despretensiosa, visitavam o local. Nascia então o sonho de construir uma cidade em miniatura. Prédios em madeira começaram a ser construídos na escala 1:24, ou seja, 24 vezes menor do que o tamanho real. O trem, que já fazia um trajeto, portanto, estava em movimento, teve seu percurso ampliado e passou a ser comandado a partir da Estação Cogumelo. O primeiro castelo a compor o espaço foi o de Liechtenstein, feito com materiais naturais semelhantes aos da construção original existente na Alemanha. Todos os bustos e elementos decorativos das fachadas foram esculpidos manualmente. Depois foi construído o castelo de Neuschwanstein, que originalmente está localizado no sudoeste da Baviera. Sua arquitetura singular serviu de inspiração para a criação do Castelo da Bela Adormecida, símbolo dos estúdios Disney. O castelo de Neuschwanstein permanece até hoje como símbolo do parque, ocupando lugar de destaque tanto na história quanto no contexto da cidade em miniatura. Outra atração que passou a compor o espaço foi a estação ferroviária de Neuffen. Feita em estilo enxaimel, a obra original abriga a estação final do percurso turístico localizado na Floresta Negra, na Alemanha. Aos poucos, a composição das miniaturas foi dando forma ao local, que atraía cada vez mais pessoas. Com isso, cresceu a necessidade de um projeto que envolvesse todo o espaço. A ideia literalmente saiu das mãos de Otto Ruppner e foi materializada por Luiz Carlos Guimarães, que foi o engenheiro responsável pela obra, dando vida a um desejo projetado a partir de referências contidas na memória do seu fundador. Tinha um local onde o Rainer e os filhos trabalhavam, fazendo as casinhas, né? Na época eu estava envolvido numa ampliação ali do hotel, né? Eu consegui realizar ali o pórtico de entrada, a passarelazinha, aquela que funcionava e não funcionava, mas sempre foi deles. Então, esse mérito de criar, idealizar tudo, família Ruppner. Basicamente, meu trabalho foi só na parte da entrada, do pórtico e do muro, né? E no dia 15 de dezembro de 1983, aconteceu a abertura oficial do Minimundo. Depois de construir os dois castelos, a gente viu que era muito bom estar nesse ambiente de magia, nesse ambiente de reis e de ancestrais. Então a gente começou a se colocar no lugar de uma pessoa que passa por uma entrada de um castelo, que realmente é algo fascinante, né? Então, como seria isso para um público que estava vindo à procura dessa magia? Tinha que ser entrada por um castelo. Aí foi feito um castelo e, por que não, uma ponte levadiça, que deixaria o castelo muito mais interessante. E no construir o castelo de entrada, a gente viu que precisava ter um nome, e esse nome que já explicava por si só o que a gente esperava daquele espaço, que era para ser um mini mundo. A igreja de Stuttgartberg foi a primeira igreja da cidade em miniatura.
Sua estrutura externa apresenta um sistema simétrico composto por 3 blocos de arenito de alturas diferentes, alinhados lado a lado. Os relógios estão sempre ajustados com o horário de Brasília. Os vitrais e molduras tiveram sua reprodução realizada fielmente nos mínimos detalhes, assim como os sinos que badalam diariamente salmos bíblicos. A primeira réplica de representação brasileira que passou a fazer parte do Minimundo foi a Igreja de São Francisco de Assis, que originalmente está localizada em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Ela foi escolhida como forma de prestar uma homenagem ao artista Aleijadinho, ícone da arquitetura de estilo barroco. A obra apresenta grande riqueza de detalhes, incluindo todas as esculturas existentes na fachada original. Com o tempo, o Minimundo foi crescendo e também passou a contar com uma loja onde eram vendidos os primeiros souvenirs da marca. Tudo era feito pela família, dos objetos decorativos a camisetas, do sorvete ao Apfelstrudel. O trabalho se estendia por horas após o horário de funcionamento do parque, para que no dia seguinte os produtos estivessem prontos para serem vendidos. A Torre de TV de Hamburgo é outra obra que se destaca no parque. Seus 11,6 metros de altura representam fielmente, na proporção 1:24, os 280 metros da torre alemã original. Outra réplica que foi instalada foi a do Castelo de Branzol, fortaleza medieval que originalmente está situada no Tirol, região do norte da Itália. A miniatura reproduz, inclusive, todos os detalhes existentes no entorno do castelo italiano. Em 1993, quando o Minimundo completou seus primeiros 10 anos, a cidade em miniatura já mostrava seu desenvolvimento. Além das construções, destacava-se uma ponte sobre o lago e também a instalação da cremalheira, que é um terceiro trilho colocado entre os 2 trilhos normais de uma ferrovia. Este equipamento tem por objetivo vencer terrenos íngremes, no qual o trilho fixado ao solo é dentado e a locomotiva imprime a força rotacional na engrenagem que a ele adere, adquirindo movimento. Uma grande nevasca impediu a abertura do Minimundo em 1994, devido à obstrução dos túneis de trens pelo excesso de neve. Foi em 9 de julho de 1994, quando nós tivemos a maior nevasca em Gramado. Foi muito bonito. O Minimundo teve que ser interrompido porque os trens não puderam andar mais. E aquela neve, que era de tamanho real, caía em cima das miniaturas que eram 24 vezes menores que a realidade. Então, o volume de neve ficou muito maior do que se via, digamos, num prédio de tamanho real. A história do Minimundo mudaria para sempre em 2001, com a criação dos personagens. Nós estávamos à procura de um símbolo para o parque, algo que mostrasse a essência do nosso trabalho, a essência do que nós queríamos passar para os visitantes. E chegamos, depois de revirar muitas memórias e muitas histórias, nós chegamos ao ponto de decidir por um urso, porque o urso era um presente sempre muito usual na Europa. Quando uma criança nascia, vinham as tias, vinham os vizinhos e todos tinham que dar um urso para o bebê recém-nascido, porque o urso acompanharia aquela criança desde quando ela estava no berço até o final da sua vida. Esse símbolo, ele não tem idade. O urso, ele nasce como uma criança e ele continua só dando alegrias para todas, se divertindo e acompanha as pessoas em todas as idades, todas as etapas da vida. E como toda cidade que busca estruturar e planejar o seu desenvolvimento, em 2002 o Minimundo realizou seu primeiro censo demográfico, que apontou a presença de 866 mini-habitantes.
Os 20 anos do Minimundo foram marcados por aquela que viria a se tornar uma das mais tradicionais iniciativas de cunho social de Gramado, a Campanha do Alimento, na qual visitantes trocam doações de alimentos não perecíveis por ingressos no parque. A cidade em miniatura também conta com a réplica da usina do gasômetro, uma importante referência arquitetônica para os gaúchos, localizada na capital, Porto Alegre. Originalmente, essa usina termoelétrica foi inaugurada em 1928. O projeto veio da Inglaterra. Assim como todas as máquinas e materiais, ela foi uma das primeiras edificações em concreto armado do estado. Os personagens do parque ganharam as páginas de um livro em 2003, dando início à coleção de histórias do Minimundo, com o título As Aventuras do Ursinho Gui, que seguiu com publicações anuais. E assim foram os primeiros 20 anos do Minimundo, cheios de emoções, conquistas e crescimento. Convidamos você a acompanhar o nosso próximo episódio, que irá apresentar a continuidade da evolução do parque.